pessoas mágicas, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal, que é o meu reino de magia e espiritualidade. Meu nome é Kim, eu sou taróloga, ocultista, médium e hoje eu estou aqui para falar para vocês, contar fofocas, né? As coisas mais bizarras, assim, mais chocantes que eu descobri através da magia. E bom, meus amores, qual é a forma mais fácil de descobrir as coisas através da magia? Qual é? Qual é a forma mais fácil de você descobrir coisas sobre sua vida, sobre a vida dos outros, né? Sobre a espiritualidade no geral? É usando oráculos, né, gente? E eu vou contar pra vocês aqui hoje as coisas mais... Vocês sabem que eu sou taróloga e assim, eu vou contar pra vocês 3 coisas muito bizarras que eu descobri usando os meus oráculos. Então, eu espero que esse vídeo inspire você a talvez aprender um tarozinho, né, umas runas, ou até mesmo a você só realmente saber mais sobre os oráculos em si, o tarô, as runas no geral. E se você é aluno do curso, lembre-se que tem um módulo de tarô lá no curso de magia, tá bom? O link tá aqui na descrição. A primeira coisa que eu separei para contar para vocês, quando eu trabalhava numa escola, né, dando aula, vocês sabem que eu fui professora a maior parte da minha vida, e trabalhando nessa escola, eu percebi que as coisas na escola não estavam meio estranhas, assim, sabe? Mas nada demais. Eu só percebi que o clima estava meio estranho. A gente que é né, do babado, da bruxaria, da magia, a gente percebe as coisas. Aí, gente, o que eu fiz? Eu comecei, em vez de perguntar sobre a minha vida financeira ou a minha vida no geral pro tarô, eu comecei a investigar a saúde financeira da escola com tarô. E pasmem, gente, eu descobri que a escola iria fechar. Eu descobri que a escola iria fechar. E que... eu não sabia, o tarô não disse que eu ia ser demitida, mas ele foi bem claro falando que a escola ia encerrar. E aí o que eu fiz, né, esperta, do jeito que fui, já comecei a caçar um outro emprego. Comecei a procurar outro emprego e aí eu fui até para outra escola dar aula somente de inglês, né? Naquela época eu dava aula de várias coisas. E fui para outra escola, gente, não passou 6 meses, eu acho, a escola fechou. A escola fechou e abriu até outra coisa no lugar. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, se eu não tivesse caçado outro emprego, eu estaria desempregada. E estaria mesmo, gente. Eu ia ficar uns meses aí desempregada até achar outro emprego. Até porque esse emprego que eu já tinha achado em outra escola, demorou aí uns 3, 4 meses para eu achar. Então, assim, se não fosse eu perceber que tinha algo estranho e começar a investigar, eu ia ficar desempregada e, né, não ia nem conseguir ir para a Alemanha, que foi na época, eu fui para a Alemanha um pouco depois dessa época aí. E essa foi uma coisa bem bizarra. Eu na época eu nunca tinha visto algo tão claro assim, tão impactante, que ia me impactar, sabe, dessa forma. Então eu comecei já a agir rápido porque eu vi que ia dar ruim. Até que esse caso agora nem foi tão bizarro, mas foi chocante para mim na época, mas foi bizarro. Outro caso muito chocante, esse foi chocante mesmo, gente. E assim, esse caso, eu vou ser bem discreta com ele, eu não vou falar nome de ninguém, eu vou mudar um pouco a situação, mas é muito parecido com o que realmente aconteceu, tá bom? Para preservar aí, né, tudo que foi acontecido. Então, nos meus anos aí atendendo com tarô, aconteceu de que uma pessoa me procurou, né, um consulente me procurou, para saber sobre uma pessoa querida que tinha morrido. E aí eu lembro que na época a pessoa inclusive agendou a minha consulta mais cara, que é o contato com espíritos, né? O contato com espíritos é uma consulta que eu faço, eu uso o tarô e uso os meus dons mediúnicos para entrar em contato com algum espírito. E essa consulta é muito cansativa, por isso que ela é uma das consultas que eu cobro mais caro. E aí, pessoas, o que aconteceu? Durante a consulta, a pessoa me explicou que essa pessoa tinha... O consulente, né, que me procurou, me explicou que essa pessoa querida, esse ente querido, tinha morrido devido a um crime, né? A pessoa, né, foi morta por outra pessoa, mas ninguém sabia o que era, ninguém sabia como aconteceu, a polícia não sabia de nada, ninguém sabia de nada. E aí, o que aconteceu, gente? Eu abri o tarô, conectei ali, pedi que a presença da pessoa, do espírito viesse, né? E pasmem, o espírito veio muito rápido. Geralmente, quando a pessoa morre há pouco tempo, né, eu até nem aconselho que as pessoas façam esse tipo de consulta, porque o espírito precisa de um tempo para poder descansar, entender o que aconteceu e aí sim, talvez ele vai ter permissão para entrar em contato com os entes queridos aqui na Terra, através de um médium, através de um centro espírita ou algo do tipo, ou até mesmo através de sonhos
e visões aí para quem da família tem mediunidade. E aí, gente, o que aconteceu? A pessoa, o espírito, só veio muito forte. Eu tive uma conexão muito forte, muito clara, e o espírito foi bem claro com o que aconteceu, né? Ele foi bem claro, assim, ele disse quem foi. Ele não me disse o nome, mas ele me disse as características de quem foi que fez, né, a situação. Ele me disse o que aconteceu, e eu fiquei assim, gente, meu Deus, mas como assim? CSI tarô, né? CSI bruxaria. E foi isso, gente. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui ajudar uma coisa que provavelmente nunca teria uma solução, né? Porque era um caso que já tinha acontecido há um tempo e até então ninguém tinha descobrido nada, nem polícia, nem nada. E, bom, vocês devem estar perguntando o que eu fiz com essa informação. Eu passei essa informação para cliente, né? E falei para ela procurar um advogado, procurar um investigador com essas dicas, né? Porque com aquelas dicas que a gente tinha adquirido ali do tarô e do contato com o espírito, a investigação poderia ir para outro lado e aí sim ter uma conclusão e de forma justa, né, gente? Porque, poxa, uma coisa tão trágica acontecer e não ficar sem explicação, sabe? Isso é bem chato. E assim, gente, isso já aconteceu há muitos anos. Eu não falei sobre isso na época no canal, né, nem nada, mas assim, até mesmo para preservar o máximo possível essa informação, mas isso já aconteceu faz muitos anos, então assim, agora já foi. A última coisa super bizarra que eu descobri através das cartas foi uma vez quando eu tava comprando uma passagem pra Europa. Eu só tinha um mês para poder comprar a passagem. Foi quando eu recebi o positivo do que eu ia fazer lá na Europa, e aí eu tinha que começar a correr atrás da passagem. Então, eu comecei a procurar passagem, só que com um mês de antecedência, quem já viajou para fora sabe que é caro as passagens. Quanto mais em cima da hora, mais caro você vai pagar. E aí eu pensei assim, bom, vou procurar rotas alternativas, né? Voos com conexões, com escalas em outros lugares, nem que seja um voo mais longo, mas que eu pague mais barato. E aí, pessoal, eu vi um voo que ia fazer uma conexão no Marrocos. E, gente, eu falei, o voo tava tipo metade do preço, sabe? Eu falei, é esse voo, é isso aí. Mas antes eu falei, vou olhar no tarô, só por via das dúvidas, pra ver se vai estar tudo certo com esse voo, com essa viagem, né? Pra ver se eu vou chegar lá bem. E, gente, o tarô foi bem claro falando que eu ia que eu ia correr um grande risco, que eu poderia até chegar bem, mas que eu ia correr um grande risco. E aí eu comecei a investigar, eu falei, gente, mas espera lá, o que é? Eu comecei a perguntar pro tarô se era se eu ia correr risco na hora de fazer a conexão, se era o aeroporto, se era o hotel que eu ia ficar, porque seria uma conexão de 2 dias, se eu não me engano, então eu ia ficar uns dias no Marrocos. E assim, eu já imaginei que o problema fosse o Marrocos, porque, né, gente, o Oriente Médio tem alguns países que não são muito amigáveis com mulheres, ainda mais mulheres estrangeiras viajando sozinhas. Então eu imaginei que fosse ser um problema nesse nível. Mas, gente, não foi. O tarô foi bem claro falando que o problema estava na companhia aérea e no avião. Aí eu falei, ok, vou pagar uma passagem mais cara porque eu não quero que esse avião caia, né, e eu desencarne agora. Ainda não, tenho muita coisa para fazer. Tenho muito vídeo para gravar, tenho muita coisa para ensinar para esse povo ainda, então deixa pra lá, melhor pagar uma passagem mais cara e continuar viva. E foi isso que eu fiz, gente. E, sim, gente, passou, acho que alguns anos depois, eu assistindo o canal da Dani Boggioni. Se vocês acompanham, se vocês conhecem, ela faz um trabalho incrível no YouTube e no geral, né, pra sociedade, principalmente para as mulheres. Assistindo o canal da Dani Boggioni, eu descobri que a companhia aérea que eu ia comprar passagem, atualmente não, acho que já deve estar rolando, não sei se já terminou as investigações, mas estava sendo investigada por tráfico humano. Eles pegavam mulheres que estavam viajando sozinha, né, assim, e sumiam com elas, com algumas, né, não com todas, né, porque senão ia ficar na cara, mas sumiam com algumas. Elas entravam no avião e não descia mais no destino. Aí eu fiquei assim, tipo, meu Deus, olha do que eu me salvei. Né? Não que eu ia dar esse azar, mas o tarô foi muito claro falando que eu poderia chegar bem, mas existia grandes chances de eu não chegar. Então é isso, pessoas. Confiem no oráculo de vocês, estudem, tem um oráculo para chamar de seu, ou pelo menos um oraculista, um tarólogo, uma taróloga, para vocês consultarem quando vocês tiverem questões importantes assim, tá bom?
Então é isso, me conta aí se você já descobriu alguma coisa bizarríssima aí com a magia, com seus dons mediúnicos ou com algum feitiço, tá? Me conta aí e eu vou adorar saber os casos de vocês, tá bom? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, tchauzinho!